Olá, formandos, formandas, alunos do terceiro ano do ensino médio, turma 2020. Este ano, um ano muito especial, é a formatura de vocês. É um ano com grandes desafios, em que vocês precisaram lutar, né, para conquistar num tempo adverso, o espaço que vocês merecem ter. Estudantes do Colégio Oswald de Andrade, acredito que este ano tenha contribuído muito para a formação de vocês, porque é com a resiliência também que a gente cresce, e vocês foram muito resilientes, né? Abriram mão de muitas coisas, abriram mão da presença física na escola, né? Que tem um projeto de acolhimento, um projeto que abraça vocês e acredita que essa construção é feita a várias mãos. Mas, imposto pelo período pandêmico que a gente passa, eu acredito que, mais do que lamentar aquilo que vocês não tiveram, vamos celebrar aquilo que vocês aprenderam e construíram e cresceram. A gente cresce em todas as situações da vida, e vocês cresceram. Levem isso como um marco histórico para vocês, como um aprendizado, e celebrem a vida sim. Vocês têm uma vida linda pela frente, com muitos desafios. Escolheram estar no Oswald e escolheram dar este passo para fora dos nossos muros e vão conseguir. A gente tem certeza disso. Então, levo o meu abraço, abraço de toda a instituição, o meu agradecimento, a minha gratidão pelo trabalho que toda a equipe desempenhou com vocês, todos os professores, toda a equipe de apoio, o Tarso, a Tati Boeta, o Júlio, enfim. O agradecimento é para todos e famílias. Muito obrigada por confiar na nossa instituição, muito obrigada por entregar a nós o que vocês têm de mais precioso, que são seus filhos, suas filhas, e acreditem que vai dar tudo certo. Eles estão jovens, eles estão prontos e eles estão, com certeza, ávidos para conquistar esse mundo aí. E que eles estejam bem preparados, com o coração leve e com a fortaleza que a gente espera dessa juventude para fazer a diferença, para mudar e para transformar aquilo que a gente precisa transformar. Sejam felizes, muito felizes. E agora eu passo a palavra para o nosso querido Tarso, que com excelência, com entrega e paixão, desempenhou um lindo trabalho este ano. Muito obrigada. Olá, boa noite, alunos, alunas, queridíssimos. Boa noite, famílias, todas as pessoas que estão nos assistindo, professores, demais povo aí da comunidade oswaldiana. 20 anos de educação, alguns discursos de formatura e de fim de ano. Esse é, sem dúvida, o mais diferente de todos, né? Tem um lugar ímpar tá aqui, um pouco esquisito por um lado, um pouco ruim, porque as circunstâncias são ruins, né? Mas também um lugar de conquista, de muito carinho, de muita dedicação, né? Estamos aqui no começo desse evento, vamos dizer assim, né? Agora, e eu gostaria de frisar, antes de começar o meu discurso propriamente dito, o carinho e a dedicação com que a gente procurou fazer isso para vocês. A gente sabe que não está à altura do que vocês merecem e de tudo que vocês fizeram no Oswald e pelo Oswald, em especial esse ano, mas tem tudo de nós aqui dentro, tudo.
E eu espero de verdade que a continuação desse dia de hoje consiga transmitir esse carinho e essa dedicação que a gente colocou aqui dentro. Por conta de todas essas circunstâncias, né, que eu não vou ficar enumerando aqui, até porque o meu discurso não está exatamente curto, esse foi certamente o discurso mais difícil que eu já fiz. Né? Várias vezes tinha que me concentrar para não ficar muito preso às lamúrias, às dores e as perdas que houve nesse ano. Né? Mas não foram só perdas e lamúrias, né? Foram muitas conquistas, foi muito crescimento, foi muito aprendizado, e não estou falando só de aprendizado escolar, estou falando de vários tipos de aprendizado. E, como todas as fases difíceis da vida, elas trazem marcas e trazem uma possibilidade da gente se olhar e da gente melhorar. E eu sinto que nós todos temos aproveitado essa oportunidade. Então, nesse sentido, sem querer entrar em discursos do tipo tem sempre o lado bom das coisas e etc., né? De uma autoajuda de baixa qualidade, mas eu acho que dá para a gente sair desse momento e encerrar esse momento com muito orgulho. O orgulho é um sentimento que atravessou para mim o ano todo. Né? O orgulho de estar onde eu estou e orgulho de caminhar ao lado das pessoas que a gente caminhou, em especial de vocês, meus alunos queridos. Fazer os discursos, esse tipo de discurso de fim de ano, para mim sempre é um exercício de pensar em como aquele grupo me transformou, como aquele grupo me pôs em movimento, como aquele grupo marcou a minha vida e como que eu atravessei essa jornada ao lado deles, né? Então, tentar olhar para fora e olhar para dentro. Acho que é meio isso que todo mundo faz. E fazer esse exercício nesse ano foi um exercício que a toda hora o que trazia para mim, assim, o que vinha e me tomava, era a importância, o sentimento, a valorização de estar entre os nossos. E para mim, esse sentimento de estar entre os nossos, ele é muito traduzido no sentimento de estar na família. Todos nós vivemos a nossa família de uma maneira mais intensa do que vivíamos, tenho certeza absoluta, tanto em termos de tempo passado junto, quanto em termos de intensidade mesmo dessas relações. Mas aqui eu estou ampliando um pouco o conceito de família e estou pensando, por exemplo, em amigos, estou pensando, por exemplo, em colegas de trabalho, estou pensando, por exemplo, em vocês. Estou pensando aqui a família como algo cuja uma vivência, né, que a gente tem, que é marcada pela intensidade. Não estou falando de um sentimento de pertencimento de família que seja perfeito, harmônico, nossa, aquelas famílias felizes eternamente, do começo ao fim. Não, acho difícil que alguém aqui tenha a ilusão de que vive isso, né? Mas eu estou falando família no sentido de um pertencimento mesmo, né? De uma identificação e de uma certeza de caminhar ao lado. Tá? Então eu vou ler aqui umas palavras para vocês. Eu já aprendi que discursos dessa importância eu não consigo fazer sem ler, porque eu me perco. Então eu peço licença aqui, tá bom? Então, penso vivo e vivi essas nossas relações como uma família, não invocando uma perfeição ou uma harmonia, mas algo marcado por uma vivência de intensidade, pela presença que se faz, também e até, sobretudo, no silêncio, na cumplicidade que às vezes não se sabe a razão de ser e expressar, só se é. Muito também, por que não dizer, pelas brigas, rixas, por uma convivência que é, vá lá, muitas vezes, apenas tolerante. Mas também porque nessa pandemia eu li um livro que trago aqui, vou ler um trecho para vocês, que se chama Arroz de Palma. Eu relutei muito em trazer esse livro, porque ele não é um livro arrebatador, ele é um livro bem aguinha com açúcar,
Na verdade, minha avó que indicou esse livro para mim, e descreveu ele assim. Ela falou: leia que você vai gostar, porque ele é um livro leve, é um livro aguinha com açúcar, e nesse momento, esse tipo de leitura nos acalma. Isso era meados de maio desse ano. E eu tenho uma relação muito próxima com a minha avó, e ela acertou em cheio. Realmente, né, a gente não tem um gosto de leitura muito bom, os livros que eu, muito bom, não muito igual. Os livros que eu indico para ela, ela não costuma gostar muito. E vários livros que ela me indica, eu costumo nem ler, para falar a verdade. Mas a descrição desse me chamou a atenção e ela fez isso com muito carinho. E eu confesso que eu entrei no livro mais por ela do que por qualquer outra coisa, só para poder depois contar, né? Poder dizer o que eu achei do livro. E acho que é isso. É um livro aguinha com açúcar, mas ele é um livro reconfortante, né? Então, continuando aqui, mas que me marcou porque me trouxe acalento. Foram poucas coisas que foram capazes de me acalentar nesse ano. E todas elas ou eram literalmente parte da minha família, ou evocavam essa ideia, esse sentimento de acolhimento, pertencimento, reconhecimento. Em uma palavra, familiar. Eu trago 2 trechos do livro que eu vou ler aqui para vocês. Um bem do comecinho e um bem do finalzinho. Né? O livro não é um livro de suspense, nada, então não tem problema ler o final, porque não existe a possibilidade de ter um spoiler, né? Não tem algo importante a ser descoberto, caso alguém queira ler um livrinho Água com Açúcar. Aí. Mas é um livro que fala o tempo inteiro sobre esses afetos que circulam em todas as famílias, né? E que são seus irmãos, os irmãos siameses, né? Dos afetos ali, dos sentimentos que eu falei aqui em cima, o sentimento de acolhimento, de pertencimento e de reconhecimento. Mas ele é também permeado por uma sensação de solidão, de abandono, de não encontrar o seu lugar, de busca por se encontrar. Eu imagino que isso soe familiar para vocês todos aí, né, alunos especialmente. Então, vou para o primeiro trecho, que é o trecho do comecinho. Preciso me concentrar. É essencial. Por quê? Ora, que pergunta. Família é prato difícil de se preparar. São muitos ingredientes. Reunir todos é um problema, principalmente no Natal e no Ano Novo. Pouco importa a qualidade da panela. Fazer uma família exige coragem, devoção e paciência. Não é para qualquer um. Os truques, o segredo, o imprevisível. Às vezes dá até vontade de desistir. Preferimos o desconforto do estômago vazio. Vem a preguiça, a conhecida falta de imaginação sobre o que se vai comer e aquele fastio. Mas a vida, azeitona verde no palito, sempre arruma um jeito de nos entusiasmar e abrir o apetite. O tempo põe a mesa, determina o número de cadeiras e os lugares. Súbito, feito milagre, a família está servida. Fulana sai a mais inteligente de todas. Beltrano veio no ponto. É o mais brincalhão, comunicativo, unanimidade. Cicrano, quem diria, solou, endureceu, murchou antes do tempo. Este, o mais gordo e generoso, farto, abundante. Aquele que surpreendeu e foi morar longe. Ela, a mais apaixonada. A outra, a mais consistente. E você? Você mesmo, que me leu os pensamentos e veio aqui me fazer companhia. Como saiu do álbum de retratos? O mais prático e objetivo, a mais sentimental, a mais prestativa, o que nunca quis nada com o trabalho? Seja quem for, não fique aí reclamando do gênero ou do grau comparativo. Reúna essas tantas afinidades e antipatias que fazem parte da sua vida. Não há pressa, eu espero. Já estão aí? Todos? Todas? Ótimo. Agora põe o avental, pegue a tábua, a faca mais afiada e tome alguns cuidados. Logo, logo você também estará cheirando a alho e cebola. Não se vergonhe se chorar. Família é prato que emociona. E a gente chora mesmo. De alegria, de raiva, de tristeza. Tem gente que acredita na receita da família perfeita. Bobagem. Tudo ilusão. Não existe família Oswaldo Aranha, família Rossini, família Belle Munier, família Molo Pardo, em que o sangue é fundamental para o preparo da iguaria. Família é afinidade. É a moda da casa sempre. E cada casa gosta de preparar a família do seu jeito. Há famílias doces, outras meio amargas, outras apimentadíssimas. Há também as que não têm gosto de nada,
Seriam assim um tipo família Diet, que só se suporta para manter a linha. Seja como for, família é prato que deve ser servido sempre quente, quentíssimo. Uma família fria é insuportável, impossível de se engolir. Há famílias, por exemplo, que levam muito tempo para serem preparadas. Fica aquela receita cheia de recomendações de se fazer assim ou assado, uma chatice. Outras, ao contrário, se fazem de repente, de uma hora para outra, por atração física incontrolável, quase sempre de noite. Você acorda de manhã, feliz da vida, e quando vai ver, a família já está feita. Por isso é bom saber a hora certa de abaixar o fogo. Já vi famílias inteiras abortadas por causa de fogo alto. Enfim, receita de família não se copia, se inventa. A gente vai aprendendo aos poucos, improvisando e transmitindo o que sabe no dia a dia. A gente cata um registro ali, de alguém que sabe e conta, outro aqui que ficou num pedaço de papel. Muita coisa se perde na lembrança, principalmente na cabeça de um velho já meio caduco como eu. O que esse veterano cozinheiro pode dizer é que, por mais sem graça, por pior que seja o paladar, família é prato que você tem que experimentar e comer. Se puder saborear, saboreie. Não ligue para as etiquetas. Passe o pão naquele molinho que ficou na porcelana, na louça, no alumínio, no barro. Aproveite ao máximo. Família é prato que, quando se acaba, nunca mais se repete. Agora eu vou lá para o fim. A vida é caleidoscópio, até o finzinho. Inútil girar o cilindro devagar. De repente, os cacos desabam e formam um inesperado desenho. Por que então tanto cuidado? Melhor é apreciar os cenários. Riacho que corre, gente que pisa no cascalho, fogo que arde, madeira que estala, respirações variadas e, de repente, um bater rápido de asas. É a vez do coral, eu sei. As vozes dos animais. A alma rosna, urra, uiva, grita, relincha e muge. Depois zumbi, trina e gorjeia. Ah, como respirar é bom. Haverá oxigênio depois? Algo parecido? Além de parentes, somos amigos, vê? Pode soltar minha mão e fechar os olhos sem sustos. Minha hora é essa. Sua hora é essa. Minha vez de ouvir soprano, tenor, alto, contrabaixo, a mais bela das mais belas óperas. O grão de arroz brilha na superfície do sol, bem no meio do disco. Em volta do lago menor, arrozais brotam e não causam espanto. Isabel, lá no quarto, conhece o final do sonho. Ela desata o anel de barbante e me deixa ir. Simples assim. Sempre acompanhamos com olhos de saudade o balão que sobe céu afora e se mistura no azul. Acontece com todos. Depois, são só histórias. Uns poucos relatos e receitas caseiras. Família é prato que, quando se acaba, nunca mais se repete. Meus queridos, vocês são parte dessa família, uma família, né? Parte daquilo que eu chamo de família. São e serão sempre inesquecíveis. Foi um enorme prazer sentar tantas vezes à mesa com vocês e cozinhar os pratos que a gente se esmera tanto para servir aqui. Sejam sempre muito, muito, muito bem-vindos. Vocês são família e história, passado, presente e futuro. A moda da casa, para o bem e para o mal. Oswaldianos, parabéns, muito obrigado e até. Para terminar aqui, de fato, o meu discurso e passar para a próxima fase, né? Eu, sempre que eu sou convidado ou convocado a fazer parte das formaturas, eu sempre termino meus discursos agradecendo aquelas pessoas que, assim como vocês, alunos, são a alma do Oswald, né? São vocês, professores, e as pessoas que fazem o coração do Oswald bater, as veias, o sangue correr nas veias, e que muitas vezes ficam invisíveis, né? Eu normalmente chamo essas pessoas ao palco. Como a gente está sem palco, eu gostaria de chamar simbolicamente ao palco e agradecer também do fundo do meu coração essas pessoas que são inesquecíveis, com quem eu tenho também tanto prazer de sentar à mesa, e que são o passado, o presente e o futuro do Oswald. Muito obrigado, Júlio, Branca, Val, André, Sandra, Carlão e Zilma, que vão aparecer daqui a pouquinho para vocês. E muito obrigado também, Daniel, Marcel, Rodrigo, André e Maíra da comunicação, Tiene e Fifi da editoração,
Eric, Helene e Augusto da TE, Diego da TI e Débora da recepção. Eles não estão no vídeo, mas, assim como todos nós, são também a alma e o coração do Oswald. Muito, muito, muito obrigado, meus queridos. Parabéns e até. Alunos, que saudade de vocês, que saudades. Vocês vão estar no meu coração para sempre. Boa. Saudade, gente. Muito beijo pra vocês. Tudo de bom. Beleza, galera? Até mais, hein? Tudo bem? Saudade de vocês. Um abraço. Olá, pessoal. Finalmente está chegando o grande dia. E eu gostaria de falar que queria muito estar com vocês nesse momento, que eu adoro, que eu acho tão importante, mas infelizmente, por esse momento que estamos passando, não vou ter condições de estar com vocês. Mas fico feliz que vocês chegaram lá e que a caminhada de vocês, como sempre, eu quero que seja linda e maravilhosa, porque vocês são maravilhosos e são alunos do Oswald. Amo vocês. Beijo, sucesso, boa sorte. Meninas e meninos, foi um ano difícil, mas enfim, chegou o término tão desejado e esperado por vocês. Pode não ter acontecido da forma que vocês sonharam, né? Da forma que vocês desejaram, mas com certeza será inesquecível por muitas razões. Até então, vocês fizeram esse percurso de mãos dadas, né? Vocês sabiam que podiam contar sempre conosco, seus professores. Chegou a hora de largar a mão e alçar os próprios voos. Se arriscarem. Este momento não é fácil, nem para vocês e nem para nós. Terminou um ciclo, outros virão. Espero que outras mãos os ajudem nos percursos futuros. Desejo que sejam felizes, que façam boas escolhas, porque, como disse em nossa última aula, bons seres humanos vocês já mostraram ser. Então agora são as boas escolhas que vocês têm que fazer nessa vida, nesse novo percurso. Quero também que saibam que não terem medo de voltar atrás. Caso vocês percebam que o percurso escolhido se distanciou daquele do sonhado, não tenham medo de recomeçar e de fazer diferente. Eu escolhi aqui uma frase do Paulo Freire para deixar para vocês, que eu gosto muito. Gosto de ser gente, porque inacabado sei que sou um ser condicionado, mas, consciente do inacabamento, sei que posso ir mais além dele. Tá? Então é isso, gente. Inacabados somos todos nós. Então desejo que vocês a busca pelo aprimoramento, para ir além. Muita luz nessa nova jornada. Sigam a luz. Olá, queridas alunos, queridas alunas e alunos. Eu inicio minha despedida com um trecho do livro Terra Sonâmbula, do Mia Couto, que eu aprendi a gostar junto com vocês. Se um dia me arriscar a um outro lugar, hei de levar comigo a estrada que não me deixa sair de mim. Eu escolhi essa frase porque, como educadora, eu tenho um sonho secreto. Que vocês carreguem consigo, fincadas nos corpos e nas almas, as estradas que trilhamos até aqui. E que nesse caminhar não se percam de si. Foram muitas estradas que compartilhamos. Tenho certeza disso. Cheias de movimentos, de questionamentos, de descobertas, de música e dança.
muita dança. Em especial, a estrada desse ano foi um tanto rochosa, espinhosa, desafiadora, mas eu tive o privilégio de ter vocês em minha companhia e juntos nós conseguimos trilhá-la com muita criatividade, olhando para dentro, bem dentro, dentro das nossas casas, dentro de cada um, e nos perguntando quem somos e o que carregamos que nos fazem únicos. Agora, sigam, mantenham-se em movimento, sigam criando, transgridam quando necessário, mas não sigam sós. Levem consigo na mala as histórias e memórias que os trouxeram até aqui e um pouquinho de cada um de nós que ficamos por aqui. Por fim, eu espero ter ajudado a plantar nesse caminhar, em cada um de vocês, que eu pude conviver nesses anos, a semente da construção de novos mundos que tenham como verbos principais o cuidar, o amar e o criar. Boa jornada. Bom, pessoal, queridos e queridas, eu gostaria de começar essa fala a vocês falando de nós mesmos. Cremos que a maioria dos professores irá concordar que educar, trabalhar com educação, é algo que deve vir acompanhado de esperança, e vocês nos nutrem dessa esperança, nos energizam com ela. Esperança de que podemos olhar bem fundo em nós mesmos para percebermos que o que nos faz belos não é uma suposta perfeição divina, mas a tentativa de sermos mais do que nossa indiscutível natureza animal. De que dentro das tantas ficções que criamos e vivemos, religião, ciência, filosofia, literatura, podemos criar e viver a da solidariedade. Esperança de que essa solidariedade vem acompanhada de respeito pelo mundo que nos cerca, e notem, não é o que nos serve, e que vem acompanhada também de empatia pelo que nos são diferentes. Até porque, no fundo, nesse universo, somos todos iguais em nossa irrelevância. Temos esperança de que vocês consigam mostrar em atos, mais do que em palavras, que o ser humano só vale a pena pelo legado do que estamos tentando chamar de humanidade. Uma humanidade em que a força de um ideal não nos torne cegos para o sofrimento de outros seres, inclusive nós mesmos humanos. Em que possamos endurecer, mas sem perder a ternura jamais. Enfim, temos a esperança de que vocês resgatem o orgulho de todos nós sermos humanos. E agora, eu gostaria de chamar virtualmente ao palco Catarina e Flávia. Eu chamo a Manuela e a Mariana. Eu chamo a Maia e a Virgínia. E eu chamo Tomás. Nosso tempo é especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de cantar, de dançar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta e faz chover. Mas o tipo de humanidade a que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então, pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a nossa provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sobre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. Ailton Krenak, ideias para adiar o fim do mundo. E agora, simbolicamente, eu quero chamar vocês ao palco. Chamo primeiro a querida Alice. E eu vou chamar o Henrique Cafani. Para fechar, Sofia Pérez e Gabriel Pujadas. Olá, alunos do terceiro. Tenho aqui prazer de falar com todos, mas especificamente vamos chamar 3 alunos. Eu queria falar para vocês todos, e também especialmente para esses 3, eu vou falar sobre uma coisa que estudamos bastante nesses 3 anos de física,
mas principalmente agora, no final, falamos muito sobre o tempo. Então, eu vou falar sobre o passado e o João vai falar sobre o futuro. Primeiramente, teve dois desses 3 alunos que eu vou chamar, 2 foram alunos que fizeram tese comigo. E lá a gente falou bastante sobre o tempo. E esses alunos, foi muito fácil orientá-los nesse trabalho de tese, porque são alunos que são apaixonados pela física e foi uma delícia trabalhar com eles. Porém, esse terceiro aluno também não foi meu aluno de tese, mas ele também é apaixonado por física, filosofia. Na verdade, ele é apaixonado pelo conhecimento, música, né? Também música, do qual eu tive a honra de dividir o palco com ele e também com esse outro aluno que também era meu aluno de tese. Foi uma delícia os ensaios e a nossa apresentação. Faz 2 anos já isso, tenho saudades. Espero que no futuro a gente possa de novo compartilhar o palco, né? Por que não? E de novo ter boas conversas. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Sejam felizes e agora o João termina. Bom, e eu vou falar sobre o futuro, vou falar sobre as expectativas, e porque eu fico aqui pensando como que vai ser. Já conheço vocês daqui e fico pensando como que vai ser quando a gente se encontrar na rua e a gente combinar um café, e a gente combinar uma conversa, a gente combinar de ir numa palestra de filosofia, de física, a gente sentar para bater um papo sobre o tempo, e quando a gente tiver a oportunidade de repente, assistir um show, e quando a gente tiver a oportunidade de, talvez, fazer um show, ou fazer uma palestra juntos, marcar um estúdio, não sei bem como vai ser, mas vejo, como o Jacó falou, aqui pessoas brilhantes e apaixonadas pelo que são, pelo que fazem, e espero desses alunos que a gente vai chamar, mas não só deles, de muitas outras pessoas dessa turma, que vocês sejam meus amigos de hoje em diante, porque essa turma está cheia de pessoas sensacionais, esses alunos são sensacionais, são brilhantes, e é isso. Um beijo, parabéns pelo que vocês foram, parabéns pelo que são, e brilhem. Então eu vou chamar simbolicamente aqui ao palco o aluno André Banvold. E eu gostaria de chamar também simbolicamente ao palco Davi Amaral e Vitor Gonzalez. Oi, gente, eu sou a Juliana, professora de inglês, esse é o Edu, professor de esportes. Estamos muito felizes e honrados de fazer parte dessa passagem de vocês. A gente escolheu para ler um trecho dos irmãos Karamazov, de Dostoiévski. E o texto começa assim. Os homens dizem amar a liberdade, mas de posse dela são tomados por um grande medo e fogem para abrigos seguros. A liberdade dá medo. Os homens são pássaros que amam o voo, mas têm medos de abismos. Por isso, abandonam o voo e se trancam em gaiolas. Somos assim. Sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio. Porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso que tememos, o não ter certezas. Por isso trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. E agora chamamos simbolicamente ao palco os alunos Bruno Besnozic, Caio Volpe, Felipe Coloni e também Juan, Matheus e Pedro Henrique. E que vocês voem alto aí nos espaços do vazio da liberdade. Um beijo. Olá, sejam muito bem-vindos à nossa formatura e ao fechamento de um longo período de nossas vidas. Agradecemos a presença de todos nesse momento conturbado e expressamos a nossa felicidade e satisfação
de tê-los conosco e a oportunidade de falarmos em nome da sala, principalmente pela qualidade pandêmica desse discurso, que é composto a 6 mãos, vezes em tons menores, vezes em tons maiores. Então, esse nosso terceiro ano, ele foi absolutamente inesperado, uma verdadeira caixa de Pandora que não foi aberta por curiosidade, e estivemos isolados em suspensão de vida por um longo tempo que eu acredito que ainda vai se estender, e deve se estender, e a realidade hoje, ela é de luto, e um pedido de reflexão sobre o que somos e o que há de ser. Nesse sentido, trouxemos um poema da Wisława Szymborska que pensamos retratar esse momento dificílimo de nossa travessia, e eu gostaria de ler. A realidade não esvanece como esvanecem os sonhos. Nenhum murmúrio ou campainha a dispersa. Nenhum grito ou estrondo pode interromper. Vagas e ambíguas são as imagens nos sonhos, o que pode ser explicado de muitas maneiras diferentes. A realidade significa realidade, e isso é um mistério maior. Para os sonhos há chaves. A realidade se abre sozinha, e não se deixa fechar. Dela se derramam diplomas e estrelas, caem borboletas e as almas de velhos ferros de passar. Gorros sem a cabeça e perfis de nuvens. Disso se forma um quebra-cabeça que não pode ser solucionado. Sem nós, não havia sonho. Aquele sem quem não havia realidade nos é desconhecido, e o produto disso insônia é partilhado com todo aquele que acorde. Não são os sonhos que são loucos. Louca é a realidade, mesmo que só pela teimosia com que se agarra ao curso dos acontecimentos. Nos sonhos ainda vive nosso recém-falecido, até goza de boa saúde e recupera a juventude. A realidade nos apresenta o corpo dele sem vida. A realidade não cede um passo. Os sonhos, efêmeros, permitem que a memória os descarte facilmente. A realidade não precisa temer o esquecimento. É osso duro de roer, pesa no peito, aperta o coração, não sai do pé. Dela não há como fugir, porque em toda fuga ela nos acompanha. E não há estação, na rota da nossa viagem, na qual ela não esteja à nossa espera. O nosso trajeto até aqui não foi fácil. Mas a partida é necessária e certamente transformadora. Então, pensando que esse ano foi uma vida inteira, podia ter sido e não foi, e a única coisa a fazer é tocar um tango argentino, só podemos relembrar os nossos encontros. Então, passo a palavra para o Fábio. Bom, nós estivemos por muito tempo junto, considerando principalmente que é uma sala majoritariamente antiga, mas mesmo aqueles que nos acompanharam durante 1, 2 ou 3 anos, eles compuseram a sala num emaranhado singular. Por mais que houvesse desavenças entre nós, sempre nos reunimos em torno da concretização de projetos e de ideias coletivas. Tudo que construímos, desconstruímos e não construímos reverberará em nós. Esse ano foi mar, viagem incompleta, saudade do que não se avistou. Durante 26.280 horas, fomos alunos do ensino médio. Vivemos as agonias do estudante, mas felicidade labiríntica de estarmos juntos. Foram 3 anos que as salas se tornaram oceanos e as mesas, pranchas. 3 anos de gritos selvagens de bacantes, de sofrimento geral em torno das teses, de correrias para a mostra cultural, de batucadas de maracatu. 3 anos de ensaio de música, dança e teatro entre as aulas. 3 anos de itinerários de Pasárgada. De derivados locais que se transformaram em lugares para nós. De risco de vida nos laboratórios de ciências, de atividade de integração que desintegraram as turmas e, principalmente, 3 anos da presença de todos, que é verde, vermelha, azul e amarela. Como diria seu Aristeu, eu vou e vou, e vou, e vou, e volto. Porque se eu for, porque se eu for, porque se eu for, hei de voltar. Agora eu passo a palavra para o Caio. Olá a todos e todas. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer bastante
pela sala, né, e por os meus 3 companheiros aqui de fala, por terem deixado, né, eu falar, depois de algumas discussões, algumas brigas. Então, eu fico muito feliz e gostaria muito de ter falado aqui, e estou muito grato. Além disso, gostaria também de agradecer o Tarso, que veio falar comigo para que eu pudesse falar e falasse. Além disso, eu gostaria de deixar claro alguma coisa, mesmo que eu esteja aqui teoricamente para representar uma parte específica da sala, eu acho que eu gostaria de tentar representar e agradar até no meu discurso a sala inteira, né? Já que, mesmo que eu seja mais amigo de um ou mais amigo de outros, nós todos da sala, qualquer pessoa que seja, temos laços. Laços mais fortes, mais fracos, mas nós todos temos relações entre si. Então, dito isso, eu acho que eu reforço o que eu falo para a sala toda. Então, durante toda a nossa vida escolar, né, eu acho que o nosso ano foi pioneiro em muitas coisas, muitas coisas. E por isso e por outras coisas, no bom ou no mau sentido, a gente foi problemático. Então, partindo daí, eu acho que a gente foi um ano muito especial. E aqui sem favoritismo ou clubismo, é uma opinião sincera minha. No 6º ano a gente já chamou atenção por ser o 6º ano com o maior número de reprovados da história do USD. O que será desse grupo, né? Nós fomos os primeiros a irmos a São Luís do Paraitinga, o primeiro a irmos para o Rio de Janeiro, o primeiro 9º ano que dividiu seu intervalo com 6º, 7º e 8º, o primeiro ano a ter disciplina de projeto de escrita, o último ano a não ter projeto no 7º ano. Além disso, nós somos a primeira sala a ocupar a sala de capoeira, com seu calor inconfundível e com certeza inesquecível. O primeiro grupo que não fez a cervejada, o grupo com um índice de defesa de tese enorme, e o grupo que acabou a escola sem o festival de jogos. E também o último grupo a ter aulas com Marcela, Janaína, Lisânia, Amadeu, Michele e etc. Um incessante fechamento de ciclos que agora culmina para um fechamento de um ciclo final. Como se fosse uma boneca russa mesmo, entendeu? Sendo esse a última boneca, né? Então, é o primeiro ano também da formatura não presencial da história do Oswald e os primeiros formandos que não vão estar recebendo os parabéns e nem um abraço. Sobre esse assunto, né, da pandemia e essa especialidade do nosso ano, eu questionei várias vezes junto aos meus colegas sobre essa questão. Será que no futuro nós iremos olhar para trás e pensarmos, nossa, que especial que foi esse ano, que diferente? Ou se sempre vai ter um gostinho de algo que faltou ou de algo que não se concretizou direito? Creio que essa resposta seja muito pessoal, mas eu acho que é uma reflexão interessante para todos nós termos, né? Além disso, né, claro, é óbvio que a escola não são as 1000 maravilhas, né? Nós temos desentendimentos, brigas, reclamações, discussões mais acaloradas, as datas de entrega inviáveis e tudo mais. Creio eu que tudo isso seja essencial, talvez porque eu já tenha, por nós termos passado já por tudo isso. Porém, além disso, eu acho que algo que até a escola nos ensina é antes a briga do que a omissão e a apatia. Isso eu creio que nós devemos levar para a vida toda. Além disso, mesmo com o colégio sofrendo várias mudanças, enfim, eu acho que quem faz o colégio somos nós que estamos falando aqui, os alunos, os funcionários e os professores. Sem eles, a escola não é nada, e não são as pessoas que dão as ordens que vão fazer a escola o que ela realmente é. Nossa função como aluno, eu acho que é exatamente essa, ser crítico e insistente em relação à escola. É como se fosse uma torcida fanática por um clube. Ela cobra, ela critica porque ela quer o bem dessa coisa, dessa instituição, enfim. Então, eu acho que se isentar ou ficar omisso não é algo que se deve fazer. Eu acho que muito menos abandonar o barco. Mudando um pouco de assunto, eu gostaria de compartilhar com vocês um pensamento que eu tenho, que eu acho muito interessante, ainda mais nesse momento de encerramento. Nós, seres humanos, né, somos fragmentos e compostos, né, de pequenas partes de algo que já existe, de pequenas coisas que vieram de lugar baseados em algo por causa de algo. Dito isso, eu gosto de me imaginar como um ser humano que tem várias pessoas, vários integrantes atrás de mim, vivos ou não vivos, vários fantasmas, né, que me guiam e que compõem a pessoa que eu sou hoje e que vou me tornar, né. Então é um jeito de andar por causa de uma pessoa, de um personagem, é como você se veste por causa de um músico,
É a maneira que você vê o mundo por causa de alguém, ou de vários alguém, né? Acho que isso é o mais importante. Ou é uma maneira de falar por causa de um jornalista, enfim. Cada um tem essas pequenas partes que o compõem. Essas mini partes, grandes e pequenas, fazem o que a gente é e é a pessoa única que nós somos. Então, dito isso, eu gostaria que todos vocês pensassem. Quem são esses fantasmas que andam junto a vocês e que nunca o abandonaram ou que até vão um dia se integrar junto com vocês? Enfim, eu acho que apesar da impossibilidade, né, eu gostaria de estar falando com vocês face a face, com todas as roupas chiques e perfumadas que eu sei que vocês estariam usando. Porém, eu acho que nesse contexto, né, o mais prudente a se fazer é a gente imaginar um aos outros e que, mesmo eu esperando que esse momento fosse em outro contexto, mas essa é a realidade. Espero que nós todos nos encontremos em 2026, num ano de Copa, como o terceiro Covid, o terceiro pioneiro em tantas coisas. Mesmo que seja clara atualmente a nossa segmentação em grupos, as panelinhas, como o pessoal gosta de dizer, eu acho que no final das contas, eu acredito isso veementemente, não é algo da boca para fora, a gente vai ser um só grupo, até como a Flávia disse, um emaranhado de pessoas que forma algo só, uma entidade, né? Então, dito isso, eu só desejo e torço para que todos vocês, para que todos nós, né, cresçamos, para nos tornarmos Evandros, Veras, Dulces, Amadeus, Rodolfos, Janaínas, Tarsos, Lourenços, Erics, Marcels, Micheles, Vânias, Julianas, Lucianas, Ainas, Fedras, Ritas, Benês, Jacós, Thaíses, Ricardos, Serginhos, Brunos, Nelsons, Tiagos, Lecas, Joãos, Panga, Zilmas, Andrés, Vals, Carlos, Franciscas e Júlios. Que estes, né, sejam os fantasmas, como eu disse, que andam conosco durante toda a nossa vida e que constituem, mesmo que seja uma pequena parte, a nossa pessoa. Passo a fala agora para o Vitor. Obrigado. Quando eu entrei, todos abriram os braços para me receber e eu me encontrei num lugar que eu reconhecia como o meu e só estive por 3 anos. Muitos entraram, muitos saíram e todos que entram saem com um pouco mais dentro de si. Tudo isso graças a essa abundância que vem das pessoas nessa recepção do novo. Esses braços abertos são um tapete de boas-vindas, um sempre vai encaixar, sempre dando lugar para ser ouvido, discutido, dito, pertencente. Algo tão único e tão nosso são os melhores adjetivos para ilustrar o quão significativo foram todos esses anos, sendo 1 ou 8. Criamos um espaço de importância, não para os outros, mas a nossa importância, percebida em nossos momentos de conversas, risadas, até nos nossos choros. Esses pequenos e simples segundos de cada dia carregam a conclusão de fazer parte de algo que não pedimos para ser, mas somos. E nos molda para algo que queremos, dando significado ao outro e para si. Hoje eu fico feliz e orgulhoso de onde estou e ter um lugar que pude chamar de meu, pelo menos por uns anos. Não poderíamos dar tchau nem adeus, não conseguimos nem queremos. Ao sairmos daqui, hei de lembrar. A memória não é eterna, mas os rostos se reconhecem, lembram, reagem, cumprimentam, assim como lamentam. Mas o que foi continuará a ter sido, modifica. E não poderíamos estar mais agradecidos por essas 26.280 horas que os funcionários tiveram que nos suportar, mantendo esse espaço e enriquecendo o nosso cotidiano, com todo o cuidado e carinho que nos foi entregue. Um abraço e muita saúde para aqueles que nos acompanharam nessa trajetória e agradecemos por tudo. Ouswood é o que é por causa de vocês. E aos professores a réplica, Ouswood é o que é por causa de vocês. Reverenciamos aqui todos os professores que manifestaram em nós a vontade da busca pelo conhecimento e pela cooperatividade. Os momentos que passamos reunidos foram de grande aprendizagem e mesmo assim descontraída. Então encerramos agradecendo a todos que por aqui residiram, que nos circundaram, se deixaram atravessar e nos atravessaram. Um fim sem fim que gera a ironia da mais pura verdade. Não há de acabar porque se perpetuará. Sobre esse ano, um recado aos amigos distantes. Nem sempre os que estão mais perto fazem melhor companhia. Mesmo com o sol encoberto, todos sabem quando é dia. Pelo vosso campo imenso vou cortando nos atalhos, e por vosso amor é que penso e me dou tantos trabalhos. Obrigado.
Oi, pessoal, boa noite. Luciana, professora de inglês aqui, estou com o Benê e eu gostaria de... Bom, primeiro eu gostaria de agradecer esse ano com vocês, foi um prazer e uma delícia ser professora de vocês, aprendi muito, me diverti muito, dei muita risada com vocês nas nossas aulas, com certeza vocês fizeram o meu ano ser mais leve e a minha quarentena ser mais legal. Benê? Então, vocês são muito legais, tá? E isso eu estou falando assim do fundo do coração. Como a Lu falou muito bem, vocês tornaram inegavelmente a quarentena um pouco mais leve, tá? E assim, esse ano realmente foi muito difícil, é claro. E eu gostaria de agradecer a participação e a solidariedade de todos com toda essa situação que a gente viveu, certo? E agora eu vou fazer uma chamada simbólica ao palco. Eu vou chamar o Calvin, Daniel do Prado e João Henrique, para vocês virem simbolicamente ao palco. Tá? E eu vou chamar para subir simbolicamente ao nosso palco o Vitor Redondo, o Rafael Souza e o Vitor Castro. A gente vai ler para vocês uma crônica chamada Michigni, da Pagu, de 1942. Encontrei um de meus companheiros atrapalhadíssimo com um monte de antologias e glossários à sua frente. Já havia consultado todos os pais dos burros, e não havia encontrado a significação de uma palavra que ouvira de uma formosa boca, muito de seu interesse. Numa palestra de salão. A graciosa menina, no dizer de meu amigo, narrando a história de um homem, terminara com essa expressão: ele é Michigni. Não querendo demonstrar ignorância na presença de instruída senhorinha, calou-se, mas dali mesmo saiu para a via sacra dos livros avantajados que ensinam coisas. Evidentemente, já havia indagado a explicação do estranho termo a todas as pessoas conhecidas, a todas as enciclopédias. Desalinhado, sonolento, desesperado, estava a ponto de resolver uma telefonada anônima, diretamente à detentora do vocábulo, quando um pequeno da redação, um menino de recados, se ofereceu timidamente para elucidar o problema. Trabalhei na casa de um Michigni. Nada mais acrescentou. Apenas sabia que o seu antigo patrão era Michigni. De posse do endereço, corremos à casa do desconhecido. Era tal nossa impaciência para desvendar o enigma que até esquecemos de nos apresentar. O senhor é Michigni? E antes da resposta, o que é isso de Michigni? Que profissão ou doença é isso? O interlocutor, saboreando a nossa ignorância, meteu-nos a porta na cara. Estávamos na mesma, desoladíssimos, deixando o quarteirão. Íamos tomar o primeiro transporte que aparecesse. No bonde vinha o autor da experiência número 2 e outros mecanismos. Ele anda agora de bonde, porque ainda não tem seu gasogênio no seu carro, que sempre foi um transporte coletivo. O nosso amigo, Flávio de Carvalho, deu-nos a chave de tal gregueria. O Michigni é um homem que se equilibra no ar, desobediente à gravitação, ao dicionário, que consegue esmagar a relatividade das coisas e dominar todas as perspectivas de uma só vez. É o que nos deixa com as palavras quando a nossa vaidade procura convencer. É o que sorri quando há tristeza e troca os sapatos com o primeiro defunto. O Michigni conversa apenas com o candidato suicida e lê jornais velhos e livros que não existem. Apanha flores nos jardins suspensos das lendas e conta a história às crianças. E no meio das luzes de uma cidade nascente, desconhecendo o trânsito, os apitos, as buzinas, posta-se no meio dos trilhos para falar às estrelas. Eu gostaria de chamar ao palco agora, simbolicamente, Isabela e Júlia. Gostaria de chamar ao palco, simbolicamente, Mabel e Maria Luísa. Eu gostaria de chamar agora, simbolicamente, ao palco, a Natália. Mensurar tudo o que foi vivido no Oswald num texto seria deveras injusto. Estou no Oswald desde o 2º ano do Fundamental 1, e desde que me entendo como gente, o colégio faz parte da minha pessoa. Resumidamente, todos meus amigos, direto ou indiretamente, são por causa do Oswald. Em toda a minha vida passei imaginando como seria sair da escola e o quão animado eu estava para isso. Mas a cada minuto, mais perto do fim, vai me dando um aperto no coração. Nunca me passou pela cabeça
que teria que deixar as lembranças e o lugar que me senti em casa para começar um ciclo com novas lembranças em outro lugar. Um aperto no coração de pensar que estamos a cada passo mais perto da vida adulta e deixando a escola para trás. Em relação ao futuro, gostaria de mandar um recado para os meus colegas. Por favor, cuidem-se. Mudar não é uma tarefa fácil, todos sabem disso, mas eu sei que vocês conseguem e que vão passar por essa mais fortes do que nunca. A dica mais preciosa que eu tenho a dar para vocês, que aprendi durante o ensino médio, é: tomem o tempo de vocês, sigam seu próprio ritmo. Sempre respeitem os outros e a si mesmo. Respirem fundo e façam seus próprios passos. Vocês merecem a felicidade. A todos aqueles que marcaram e ainda marcarão essa minha eterna passagem pelo Colégio Oswald de Andrade. Espero ainda poder vê-los todos muitas vezes por essa vida. Isso porque quem vocês são é, em grande medida, quem eu já sou. Não posso mais desligar-me de vocês. Isso seria impossível. O Oswald é muito mais que um presente. É um pedaço de coração que você nunca tinha achado de que precisava para viver, ou para sobreviver. A ruptura real é assim tão avassaladora que impede que eu a compreenda minimamente. Sinto-me deslocado. Não irei mais ao Oswald todos os dias. Não falarei mais com todas aquelas pessoas tão importantes na minha vida todos os dias. Não verei mais meus amigos e colegas queridos com tanta regularidade. Não andarei pelos andares e pilares de concreto da nossa unidade enquanto sou absorvido pela sua atmosfera acolhedora e humana. Quando eu comecei meu 6º ano na Cerro Corá, eu tinha certeza de que estaria nos enormes braços da escola e confiava inteiramente na sua capacidade de mudar a minha vida para sempre. Quando fui do 9º ano para o 1º do ensino médio, não foi nada diferente. Agora que me vou embora, e que hora para irmos, que tempos excepcionais, tento, mas não consigo imaginar como será a minha vida depois dessa separação abrupta. Não é parte da organicidade intrínseca do Oswald tamanha descontinuidade, tamanho abismo, cuja medida eu ainda não enxergo com tanta clareza. Eu poderia dizer que isso apenas o tempo dirá, mas me recuso a fazê-lo e aceito todas as consequências do fato de que, no fundo, sempre serei oswaldiano. Essa é a minha marca e é, em grande medida, a minha própria vida no passado, no presente e no futuro. Daqui, iremos para diversas direções incertas. Como ao jogarmos uma série de folhas de papel de uma certa altura H, não se pode esperar que todas caiam no mesmo local. Isso, pois as diferentes velocidades de lançamento e a resistência do ar levarão as folhas pelas mais diversas trajetórias e resultarão em diversos encontros e desencontros pelo caminho. Talvez, em um dado momento e posição, os papéis não se recordem dos detalhes e entrelinhas uns dos outros. No entanto, esse algo descrito inevitavelmente restará. De uma forma ou de outra, haverá uma memória particular de cada uma das folhas que por tanto tempo convivemos. Quero que, num futuro, consiga olhar para o que já se fez com a convicção de que faria tudo igual novamente. Espero estar assim, vivo em momentos presentes. Me despeço, mas não como algo dolorido e nostálgico. Deixo parte de mim no que pertence ao passado, as outras, muitas delas nele formadas, levo como pensamento na memória, que é a mais fiel representação do tempo na eternidade em movimento. Lá aprendi a me gostar e gostar do outro. Agora posso ter finalmente o conforto de que quando quiser voltar, estarão eles lá a me esperar. Oswald sou eu. Eu sou o Oswald. Sempre que eu precisava de um tempo para mim, ele sempre foi ou no Oswald ou do Oswald. Aquela mesma construção já teve várias emoções e trilhas sonoras. O tempo nunca foi igual. Teve vezes que tudo estava acontecendo a uma velocidade muito grande para que os meus olhos acompanhassem. Enquanto tinha outros dias que tudo estava perfeitamente balanceado. Neles,
conheci o sol e a lua. Para mim, o Oswald é a grande coerência da minha vida, um espaço a que nunca imaginei habitar, em todos os planos possíveis. Desde os meus 11 anos, acreditei que estudaria, apenas esperando os dias passarem, cada dia felizmente mais perto do fim de nossa vida escolar. O Oswald, para mim, foi uma intensa aprendizagem em pouquíssimo tempo. Os eventos bons e ruins têm peso igual, e até na quarentena essa escola foi de extrema importância. O sentimento de ter um dia horrível, mas poder chegar a um espaço onde você sabe que pelo menos será acolhido pelos seus amigos e professores, apesar de simples, é o que mais me importava. No fim da vida escolar, vejo que esse caos total que a adolescência encontrou um bom lugar para poder exercer todo o exagero que é. Estudar no Oswald não foi apenas onde passaria o fim da escola. É muito mais. Escolher o ambiente destinado, desconcertante a ideia de crescer. É possível pensar o seguinte: ao entrar no elevador comum, seguindo o rumo que a vida tende a tomar, você espera chegar ao seu ponto de chegada. Nesse caminho, pessoas entram e saem, deixando sua marca nesse elevador, e querendo ou não, você relaciona essa boa experiência com esses indivíduos que fizeram uma diferença. Aqui se acaba um ciclo, longo ciclo que levou 2/3 do meu eu. Processo dolorido de aprendizagens ininteligíveis que se encerra num lamento. Um lamento de saudade antecipada, de tudo que foi, de tudo que havia de ser e não foi, tudo que ainda é e tudo que há de ser. Encerro reverenciando a todos que por aqui residiram, que me circundaram, se deixaram atravessar, me atravessaram. Um fim sem fim que gera a ironia da mais pura verdade. Não há de acabar, porque se perpetuará eterno. Os deixo, pois nada mais há de ser dito. Aqui me desfaço, aqui me desmembro, enfim, pela última vez. Carregada do fardo da poesia que leva no nome, a escola se fez em minha vida junto à pessoa que sou hoje. Por 12 ciclos aqui residi. Por 12 ciclos aqui me formei. Sou até bíblico. A astúcia de duvidar de tudo, o tremelique da mão em busca do saber, o conviver para e com o outro que nos traz a angústia de nos descobrirmos falhos, para enfim entendermos que a falha nos constitui e assim que há de ser. Foi isso que me ensinou a ser sujeita por inteiro, chega de metades. Adolescer é sobre se achar no mundo, tentar a todo instante se identificar consigo e com os outros. Confesso que não sei se me encontro plenamente. O que sei, carrego em meu corpo marcas lindas de aprendizado e expressão. Me mantenho em cada palavra pensada e escrita, cada mão de acolhimento colocada no ombro, cada bom dia, cada pisada forte no chão amarelo, cada momento só. Posso dizer que o Oswald é muito mais do que uma escola ou uma mera instituição de ensino. É todo um universo, uma malha complexa e flexível, na qual nós conseguimos enxergar, com toda clareza, a nossa verdadeira posição nesse mundo. Não posso dizer que minha experiência foi homogênea, mas todos bem sabemos que sequer é homogênea a vida. E estar no Oswald é exatamente como estar diante da vida e dos problemas concretos que ela nos apresenta, na sua versão mais intensa.